demonstram alguns defeitos, como ruptura, aquecimento, onde há o encolhimento da própria capa. A parte interna do capacitor eletrolítico, onde eu demonstro as lâminas, as duas lâminas dele, e o dieletro dele, que é feito de papel. Obviamente aqui já não tem mais o produto químico que embebe esse papel para fazer a reação capacitiva dele. Abaixo ali eu tenho os capacitores de tântalo de alta velocidade. Também eu tenho os capacitores cerâmicos à minha direita. Subindo um pouco aqui eu tenho os capacitores de poliéster, uma diversidade muito grande de capacitores de poliéster, tá? Onde as leituras são semelhantes ao do capacitor cerâmico, acrescentando mais alguma coisa. Parte interna dele, os capacitores cerâmicos também há uma diversidade. Eu tenho aqui a parte interna de um capacitor cerâmico, disco cerâmico, onde irei explicar para vocês algumas medidas deles, tá? Irei agora para a prática demonstrar sobre o capacitor eletrolítico. Vamos lá. Estou iniciando a aula com capacitores eletrolíticos, onde irei apresentar alguns modelos aqui, para vocês entenderem como funciona tanto as medidas que eu utilizo o multímetro analógico como referência para saber se ele está ok ou não, onde vocês entenderão sobre alguns tipos de resistências internas de capacitores com maiores capacitâncias e menores capacitâncias, independente do seu tamanho, tá? Eu posso apresentar vários tipos de capacitores aqui, independente do tamanho, sua resistência interna dependerá da sua capacitância. Então eu vou demonstrar algumas medidas, iniciando com primeiro a análise de como funciona o capacitor na reação das suas armaduras, tá? Ele é um capacitor onde é um acumulador, chamado de acumulador de tensão, tem um enrolamento de duas lâminas de alumínio, onde no seu centro existe um papel embebido no líquido, onde faz a separação, que é a função do dieletro. Vocês vão pegar, primeiro confirmar com esse tipo de capacitor aqui, é um capacitor de televisor, onde eu tenho medidas de 330, 220, 150 microfarad. Todo capacitor eletrolítico é lido em microfarad, tá? Não vai haver nenhum capacitor eletrolítico que você faça outro tipo de leitura. A identificação da sua linha de polaridade já vem explícita sobre esse ponto aqui. Vocês podem visualizar esse capacitor aqui, ó, 330 microfarad por 250 volts. As escritas sobre o seu corpo, ó, tem outro aqui com 400 volts, 385 volts. Então a escrita, além da linha de capacitância dele, existe outras escritas sobre o seu corpo, que vai uma tabela à parte explicando sobre isso. Para você ter uma referência de medir esse componente, antes você tem que ter uma segurança. Primeiro, ele é um acumulador de tensão. Então, se você retirou ele de um circuito eletrônico, você tem que ter certeza que ele está descarregado antes de fazer a aferição na escala resistiva do multímetro. Então, primeiro eu irei fazer uma comparação de tensão, utilizando aqui a escala de tensão DCV, já que ele tem polaridade, está vendo que ele tem negativo aqui, então é um capacitor polarizado. Então eu irei fazer a aferição dele para confirmar se ele está descarregado ou não. Então eu utilizo aqui uma tensão de 250 volts, referente até a própria tensão de trabalho dele. Mas se fosse o caso, poderia usar até a escala maior. A capacitância dele aqui não importa agora nesse momento, apenas vou verificar se ele está com alguma tensão acumulada sobre suas armaduras. Confirmando nesse ponto aqui, vou verificar, vocês podem observar que há uma pequena deflexão, muito pequena. Essa carga sempre existe, essa tensão sempre existe dentro de qualquer tipo de capacitor, por mais tempo que ele esteja parado. Mas se ele estivesse carregado, obviamente iria avançar o galvanômetro bem maior, bem para a direita aqui, aonde a tensão ia ficar explícita entre 100 volts, 100 e poucos volts, até o total de 250 volts. Tá? Então aqui observei que não há tensão nenhuma. Aqui ó, apliquei no sentido da ponteira aqui, vou aplicar nos terminais dele, tá? Apliquei nos terminais, aonde vocês observaram que não apresentou uma tensão avantajada. E também, obviamente, se ele tivesse carregado, acarretaria um choque nas minhas mãos. Então, eu só demonstrando para vocês aqui, ó, fiz a inversão até na ponteira, pode ver que seguiu para a esquerda. Agora eu vou fazer um teste com ele. Eu poderia utilizar a escala vezes 1, mas como ele está numa escala de 330 microfarads, que está entre uma alta e uma baixa capacitância, eu vou usar a escala X100 aqui do meu multímetro,
aonde irei confirmar se ele existe uma fuga ou existe uma ruptura dele ou até um curto-circuito. Ele terá que carregar ou alimentar suas lâminas e depois retornar para a esquerda, tá? Então iremos verificar isso. Então ele fez esse processo, ó. Descarregou completamente ou equilibrou as suas lâminas. Agora fazendo a inversão aqui, vou fazer a inversão e vou verificar se ele, ó, do mesmo sentido, e houve o equilíbrio das suas lâminas, então ele está normal. Então aqui é um componente que está caracteristicamente em perfeito estado. Ó, vou demonstrar como é que eu fiz aqui. Vou fazer encostar as ponteiras nos dois terminais e depois fazer a inversão. Ó, houve descarrego do capacitor, depois descarregou de novo. Esse termo descarregar é apenas para facilitar para vocês o entendimento disso aqui, porque existe uma teoria como acontece o efeito do capacitivo aqui, mas como eu vou ter que explicar mais coisas sobre esse componente, então eu prefiro que vocês tirem, através do DVD de informação que eu mandei, informações teóricas dele, tá ok? Ou procurem mais informações em outros dados. Agora vou aumentar um pouco a escala aqui para confirmar se esse componente não existe mesmo nenhuma fuga interna nele. Então aqui, ó, eu estou na escala de 1K, onde ele vai acumular a carga e depois vai equilibrar suas lâminas ou descarregar, conforme eu sempre cito aqui. Se ele pegar, encostar no infinito e retornar, existe uma fuga nele. Se ele estacionar, se ele não houver nenhum movimento, então ele está normal. Então, ó, completou completamente, foi até o total do multímetro e agora está descarregando. Então aqui está demonstrando que ele está em perfeito estado, é um capacitor bom. Agora, só uma coisa que eu explico a vocês, depois desse teste aqui, eu explico a vocês. O que eu fiz aqui foi um teste para identificar se ele está em fuga, curto ou rompido. Mas a sua capacitância eu não tenho como ver no multímetro analógico. A sua capacitância que está descrita aqui, 330 microfarads, só poderia ter a garantia de estar correto no capacímetro. Mas o capacímetro já não tem essa capacidade de verificar se esse componente está em fuga ou não. Então eu demonstrei aqui para vocês esse teste, confirmando a linha de capacitância dele aqui, tá ok? Vamos para outros capacitores, onde eu vou demonstrar agora. Olhando esse outro capacitor aqui, já nos deparamos com a escala de resistência menor, pois ele possui a linha de microfarads na escala de 1000 microfarads, então eu posso baixar a escala para vezes 1, aonde eu vou ter uma reação, ó, baixa, mais aparente, coisa que nos outros não apareceriam. Agora aumentando para a escala vezes 100, aonde acontece, vocês podem observar que topou no 0 ohms e retornou ao infinito numa direção. Vou fazer a inversão agora e vou confirmar se, ó, descarregou por completo. Agora eu vou fazer a inversão para ver se, olha, foi ao infinito, foi ao 0 ohms e retornando ao infinito. Observando o que? Que o de 330 microfarads anteriormente, ele já não apresentou, não foi até o final, ele foi até o centro e retornou. Esse, como tem uma capacitância maior, ele possui uma linha resistiva menor. Comprovei aqui que ele não está em curto, não está em fuga e está em perfeito estado. Agora, sua linha capacitiva dependeria de um capacímetro, que parece muito com esse multímetro. Esse multímetro aqui está na linha de baixa capacitância, mas o capacímetro já vai até 22 mil microfarads. Depois, em próximas aulas, irei apresentar como vocês fazerem um teste com capacímetro. Mas o mais interessante aqui é essa parte da aula que eu estou apresentando, é onde você identificar um capacitor ressecado. Um capacitor ressecado, ele não haveria nenhum movimento, apresentaria uma altíssima resistência, independente de sua capacitância aqui, mesmo que eu modificasse as escalas. E aqui não, ele pegou, apresentou uma linha resistiva normal, então não foge que ele estaria quase em perfeito estado. Obviamente é um componente utilizado, então ele pode até alterar um pouco sua capacitância, mas não tanto quanto se ele estivesse apresentando uma fuga ou outra coisa. Em minhas mãos, vou pegar um outro capacitor agora,
na linha de capacitância alta ainda, ainda comparando. Vamos ver se eu consigo fazer vocês visualizarem aqui. É um pouco difícil devido ao seu próprio tamanho, o reflexo está batendo aqui, mas é um capacitor de 2.200 microfarads. Então sua resistência interna seria menor até do que o de 1.500, mas eu vou utilizar aqui a escala de X100, já que estou aqui mesmo, eu não vou diminuir a escala, e vocês vão observar um detalhe. Viram? Ele estacionou, foi até o zero e estacionou a sua escala aqui bem no meio do multímetro aqui. Não houve um retorno para o infinito. Então eu estou encontrando aqui um defeito. Vou fazer a inversão dele e aonde vou observar se existe mais, ó, a característica. Está descarregando agora, mais lentamente, em comparação ao que teria que descarregar mais rápido, mas está descarregando lentamente, está estacionando. Esse componente aqui é um componente com defeito, que foi retirado de uma placa de computador, onde muitas vezes nos deparamos com aqueles componentes capacitores inflados, mas não é devido a ele estar inflado que apresentou essa fuga, apenas por estar inflado essa fuga não. Capacitores retilíneos também vão apresentar. Vocês podem observar na parte superior dele aqui, onde é a área de explosão, que a gente chama de área de explosão, essa área que tem essa ranhura aqui. Ele tem essa parte aqui para caso haja uma precipitação elétrica no seu interior, ele estoura para cima, evitando virar até uma bomba nesse momento, tá? Mas esse componente aqui está danificado. Eu já peguei ele sabendo que estaria danificado, mas comprovando que a fuga apresenta no componente. Eu tenho outro aqui, aonde vou fazer uma aferição também nele para confirmar se está ok ou não, tá? Vocês já viram a capacitância dele, então agora eu vou confirmar se ele está ok. Não mudei a escala, vou manter a escala basicamente, não há um avanço, aonde por enquanto comprova-se que esse componente ele não está em curto e nem tem fuga, mas também observem outro defeito do capacitor eletrolítico diante desse teste aqui. Olha, o movimento em torno da escala vezes 1K, aonde ele teria que, pela sua capacitância, teria que ir até o zero e retornar. E não está acontecendo isso. Então eu tenho aqui um capacitor que está apresentando um ressecamento interno. Esse capacitor aqui está com uma linha resistiva muito alta, sua capacitância deve estar baixíssima, obviamente. Quando ele abaixa sua capacitância, sua resistência interna aumenta, onde provoca esse efeito no multímetro. Então eu comprovei aqui para vocês também um outro defeito do capacitor eletrolítico, tá? Irei demonstrar um outro capacitor aqui, onde já podemos ver a erupção sobre o seu corpo aqui, ó, podemos ver. Eu vou pegar aqui um capacitor que demonstra para vocês a linha, essa parte superior dele aqui, como esteja aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, nesse meio dessa bagunça aqui. Deixa eu dar uma olhada. Acho que eu consigo encontrar um. É isso aí. Olha aqui, esse aqui está retilíneo, tá vendo? Observe bem, a sua parte superior está reta. Então essa é a forma correta de um capacitor estar, caso não tenha sofrido uma precipitação elétrica. Esse capacitor provavelmente sofreu uma precipitação elétrica devido à sua tensão, provavelmente é uma área que ele trabalha com uma tensão muito alta. Então sofreu uma precipitação, por isso que elevou o seu corpo. Não é só a elevação sob tensão, e sim também aquecimento pode provocar isso. Mas nesse momento aqui, eu vou fazer um teste e demonstrar para vocês uma outra característica da fuga, diferente daquele que estava elevado também. Ó. Esse aqui foi até o zero, está retornando, ó, eu estou na escala vezes 1K, então ele está retornando, não vai topar obviamente no infinito, mas retornou até um ponto de descarga dele. Aqui o outro foi até o zero, está retornando de novo. Nesse momento, obviamente, a descarga está sendo lenta, então comprova que ele não está ok. Tem dois pontos que demonstram aqui: a descarga está sendo lenta e, obviamente, sua parte física. Mas isso não justifica que um capacitor que estivesse em perfeito estado físico mostraria também que não poderia apresentar fuga, tá? Um capacitor em perfeito estado físico pode apresentar tanto fuga como ressecamento ou outros eventos. Um capacitor de maior porte, a resistência dele já é super baixa. Tá? Esse aqui é um capacitor de 16.000 microfarads, 63 volts, aonde vocês vão encontrar uma resistência menor. Eu utilizei uma escala maior aqui, aonde eu já observo que ele tem uma fuga, certo? Estou observando que tem uma fuga. Vou fazer a inversão agora da ponteira para observar onde ele vai carregar e descarregar. Já observei que tem uma fuga, ó. Agora
Agora vocês observem uma coisa, o tempo de carga desse componente aqui, devido às suas placas serem maiores, sua capacitância ser bem maior, irá demorar muito mais, aonde, ó, podem observar, demorou aquele tempo aí, agora ó, a descarga que ele está efetuando, ou o alinhamento das suas placas, conforme o termo teórico. Então aqui, ó, ao tempo que ele está demorando, mas isso não quer justificar que ele estaria em curto naquele momento. Só a única coisa que eu encontrei aqui é que ele está em fuga. Se eu deixar ele carregado com atenção, obviamente demoraria vários dias para descarregá-lo. Então é um componente de boa qualidade, mas esse aqui está ruim. Nesta aula agora irei demonstrar para vocês, utilizando o multímetro analógico, obviamente eu posso utilizar tanto analógico como digital, mas eu estou apresentando o multímetro analógico aqui como referência, tá? É uma ferramenta que não pode ser descartada dentro da sua bancada, aonde eu irei demonstrar para vocês carregando o capacitor. Eu vou aplicar uma tensão sobre o capacitor e irei demonstrar para vocês sobre esses testes. Primeiro vou usar o multímetro digital como referência de tensão, já que eu preciso de números ali naquele momento, então o multímetro digital vai me dar essa visualização. Estou na escala DCV, aonde você já pode observar ali. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se eu consigo demonstrar para vocês. Escolhi uma tensão básica da própria fonte, já tinha avaliado já a tensão dela, nominal. Então vou agora mostrar para vocês, ó. Tem polaridade, tem uma tensão contínua, tá? Eu tenho um valor contínuo aqui. A tensão ali, ó, de 11,46 volts. Então é uma cargazinha boa, a tensão boa. Agora eu vou aplicar sobre esse capacitor. Independente do valor que ele está apresentando aqui, ele vai acumular tensão no momento que eu aplicar. Ó. Não existe nenhuma tensão sobre ele. Estou medindo aqui. Muito baixíssima a tensão ali, milivolts. Agora eu vou aplicar uma tensão sobre ele e ver se ele acumula essa tensão. Tá? Observe um detalhe. Se o capacitor existe algum defeito sobre ele e você aplica uma tensão, agora do momento que eu estou fazendo aqui, aplica uma tensão nele e ele descarregar, ele está com defeito. Ele tem que acumular essa tensão e ficar acumulada. É o que acontece no circuito eletrônico. Ele carrega e descarrega N vezes. Mas se ele não tiver o tempo de carga e descarga correto, ele vai estar prejudicando o circuito. Esse aqui, como ele não vai ter nenhuma carga sobre ele, eu só vou aplicar a tensão e agora vou medir, então ele não pode descarregar. Nem o multímetro aqui irá fazer uma carga sobre ele. Tá? Então aqui deixa eu ver se eu consigo posicionar de uma forma que vocês visualizem aqui. Então aqui, ó, 11,38 e está descarregando. Vocês podem observar aqui, ó, 11,34 e assim está descarregando. Esse componente aqui já justifica que ele está com a fuga. É um outro defeito que o capacitor, você pode fazer um teste com o capacitor. Se no momento que ele está descarregando, então ele não está perfeito. Um capacitor perfeito ficaria acumulado a tensão sobre ele. Então nesse momento aqui eu também estou diagnosticando um defeito sobre o capacitor através dessa descarga que está acontecendo aqui. Se houvesse qualquer outro elemento tendo contato com ele aqui, aí provavelmente ele poderia descarregar, mas não há nenhuma carga na sua saída. Ou não posso justificar que o multímetro esteja formando essa carga tão rápida para ele. Tá? Então esse componente aqui não está em perfeito estado. Se eu encostar os dois terminais dele, eu anularia sua placa, havia equilíbrio sobre os seus terminais, então eu vou zerar. Agora nesse momento aqui eu zero a tensão, que eu provoco a descarga. Isso aqui obviamente não é o correto, estou fazendo isso porque o componente é uma aula e o componente usado. Então agora, ó, comprovando que ele retorna o mesmo passo que estava anteriormente. É um milivolts um pouquinho maior, mas está zerado. Tá? Isso aqui foi um teste para demonstrar um acúmulo de tensão. Nesse momento agora ele ia aplicar uma tensão sobre um capacitor de maior linha capacitiva, tá ok? Uma tensão dele é menor do que a tensão do anterior, mas a sua capacitância é maior do que a anterior. Então vamos ver o quanto ele pode acumular no seu corpo aqui. A tensão nominal aqui da fonte, 11,44. Vamos ver o que ele acumulou aqui. Ó, 11,42. Ele tem um defeito de fuga, mas muito menor do que o anterior. Olha como ele está demorando a descarregar, certo? Olha, a descarga dele está sendo bem menor do que o anterior.
Então, com certeza, aquele já é um defeito já característico do capacitor, e esse aqui já está demonstrando uma descarga muito menor. Obviamente, também existe um acúmulo de carga muito maior sobre o seu corpo. Por quê? Porque ele é maior em linha capacitiva. Então ele pega, tem uma... Ó, eu vou fazer uma diferença potencial aqui agora, vocês vão ver o centelhamento que pode provocar. Está observando? Esse centelhamento justifica que ele acumulou uma carga muito maior do que o anterior. Um acúmulo de tensão muito maior sobre o seu corpo aqui. Então, nesse momento, ele em característica está bom, está perfeito para acúmulo de carga, não é um componente que possa descartar, mas deixa eu fazer uma outra diferença para zerar ele completamente aqui. Então aqui eu estou justificando para vocês, ó, zerei idêntico ao outro, então ele é um componente que, diferente de capacitância, esse outro aqui tem uma capacitância menor, uma tensão maior, mas não é por isso que provocou aquela descarga maior devido à sua tensão ser maior, mas sim a sua capacitância já ser menor, ele demora, ele não provocaria aquele centelhamento igual esse provocou. E outra coisa é, esse capacitor aqui, em linha, como existe essa fuga nele, então por isso que ele apresentou aquela descarga completamente muito mais rápida do que esse capacitor aqui. Não foi devido à capacitância ser diferenciada, e sim porque existe uma fuga sobre o seu corpo. A tensão aqui, obviamente, se eu aplicasse uma tensão maior, é claro que eu conseguiria um centelhamento maior, mas aqui nesse momento eu só estou apresentando o capacitor acumulando cargas elétricas, que essa é a sua função, uma das suas funções dentro do circuito eletrônico. Existe a função de filtro, existem várias outras funções, mas essa é uma das suas funções. Tá ok? Vou concluir a aula de capacitor de eletrolítico. Vou finalizando aqui demonstrando alguns capacitores com defeito e algumas coisas que podem acarretar o defeito desse componente. Como esse componente é polarizado, trabalha devidamente, trabalha com a tensão já pré-determinada, sem você dar uma folga sobre ele na linha de tensão, e também verificar sempre sua polaridade na colocação dele. Mas o que acontece quando um capacitor dentro do circuito eletrônico pode vir a se danificar? Devido à precipitação elétrica ou até a alteração de um semicondutor que faz uma ponte retificadora, pode entrar em curto e danificá-lo. Olha um exemplo de um aqui. Esse aqui faz parte de uma fonte primária de um televisor, onde, olha o seu corpo, o que aconteceu com ele. Completamente alterado, termicamente, obviamente, deve ter sofrido um aquecimento altíssimo, tá? Mas, qual a característica? Sempre a ponte retificadora, quando entra em curto, passa uma tensão alternada. Se o fusível não reage rapidamente, passa uma tensão alternada para esse capacitor, aonde vem a sua explosão, obviamente, e a explosão desse capacitor é alta, ela é bem visível, e depois o seu dano. Obviamente, quando for fazer a substituição dele, trocar também a ponte retificadora.